fiz uma apresentação sobre aquela 3705 no Sindipesta, em 2006, você estava lá, né, Marcelo? Foi na época que o cronograma estava seguindo, né? E teve uma interrupção muito grande, eu vou expor isso. Ficamos alguns anos atrasados, né, no cumprimento do cronograma, e agora os trabalhos têm sido retomados. E além disso, nós participamos de um evento que houve em Buenos Aires, eu acho que nos dias 27 e 28 de agosto de 2010, foi promovido pela Universidade Austral, que é uma universidade de Direito, uma faculdade de Direito em Buenos Aires, e tinham advogados e profissionais atuantes em comércio exterior de todos os países do Mercosul e do Chile, da Venezuela, tinha algumas pessoas da Europa também falando dos casos da União Europeia, né, do case da União Europeia, e lá eu palestrei exatamente sobre a eliminação da dupla cobrança da TEC. Então é um tema que eu tenho acompanhado de perto. Então aqui a nossa pauta, a consolidação da União Aduaneira, eliminação da múltipla cobrança da TEC e outras mudanças previstas para essa dita consolidação. Então vamos começar aqui pela consolidação da União Aduaneira. Então, aqui primeiro fazer um comentário doutrinário, não que eu queira me aprofundar em questões jurídicas, mas que nós possamos entender que é uma integração econômica, quais são os estágios de integração econômica. Então a doutrina, que eu coloquei esse livro interessante, que é a teoria da integração econômica, é do húngaro Béla Balassa, foi escrito em 1961 e serviu, eu achei muito interessante porque também eu falo que não vou me estender em questões jurídicas e já começa, né? Vou ficar com o cartãozinho vermelho aqui. Mas que nós estudamos, como estudantes de direito, a questão da doutrina como fonte do direito. E isso é algo que às vezes parece meio remoto, porque a fonte principal sempre é a lei, né? A lei que vai determinar a forma de agir. Mas nesse caso, a doutrina traçou esse arquétipo aqui de integração aduaneira, integração econômica, e isso acabou se repetindo. E o caso mais patente é a União Europeia, que já está aqui na integração política até, que seria o último estágio. Então, Mas aí eu te faço uma pergunta. Suponhamos que eu preciso importar uma célula de solda. E nessa célula de solda, eu vou importar ela da Alemanha. Vamos falar da Suécia, porque eu importo bastante robô da Suécia. E aí o que acontece? Eu preciso agregar valor a esse robô aqui no Brasil e eu vou reexportar esse robô para a minha fábrica na Argentina, ok? Uma vez que eu importo esse robô da Alemanha, eu não tenho nenhum tipo de benefício tarifário, ok? A não ser o X, mas vamos trabalhar no caso de não ter um X tarifário. Eu consigo, pelo fato de eu já ter pago impostos aqui no Brasil, exportar, depois de ter agregado valor a esse bem para a Argentina, sem ter tributação lá? Quanto valor você agregou? Instalação, adequação de software, digamos assim, porque para operar a máquina eu preciso ter o software adequado à minha empresa. Nesse caso não. Não tem. Esse a não ser que eu fizesse uma modificação física no robô e tornasse ele originário. Entendi. Do Brasil, daí poderia entrar lá. Mais de 40% de modificação, teoricamente. 60, perdão. Depende, 50, 60. Depende do acordo, né? Eu sugiro que trabalhemos aqui com o Mercosul, não com o automotivo, porque o automotivo varia muito, né? Se quiser a gente pode. Mas só para tratar como didático, assim, porque nesse caso não são bens que têm aquela alíquota zero ou 100% de preferência tarifária, ele entra tributado. E hoje ainda não existe o mecanismo de distribuição de renda. Então ele é tributado aqui, por não ser originário, ele tem que entrar de novo. Então você escolhe entre Uruguai, Argentina e Brasil para ter um warehouse e a partir dali abastece o bloco inteiro. Né? Então já no início de 2012. Então aqui para amparar essa operação, tem então o CCPTC sim, então o CCPTC emitido por um país
será reconhecido pelo outro. Então circula, repito, para bens que sejam reexportados sem transformação. Porque... Então a política automotiva comum é algo que a Leonice comentou, o Iriel também, que não, o automotivo não está no Mercosul, pasme. Não existe regime automotivo no Mercosul. Eles são acordos bilaterais. Então, Brasil, Argentina, CE14. Livre comércio intra-zona. Eu achei aqui engraçado, que naquela linha do que eu estava seguindo, que não queremos criticar somente, mas colocar algo que é ridículo também fica engraçado. Porque aqui livre comércio fala, puxa, vamos baixar as aduanas, vai ser como a União Europeia, que os veículos transitam livremente, que maravilha. Aí você chega aqui, eu quero ler, porque se eu falar, vocês não vão acreditar em mim. Livre comércio intra-zona, artigo 54. Instruir a Comissão de Comércio do Mercosul a constituir um grupo de trabalho sobre medidas não tarifárias com os seguintes objetivos. Estabelecer procedimentos de intercâmbio de informações para que os Estados-partes comuniquem a introdução ou modificação de exigências para a entrada de mercadorias importadas em seu território. Então não é acabar com fazer livre, é avisar, sabe? O problema não é comunizar os entraves. Não, é avisar antes. Você vai informar, fala assim, ó, é o seguinte, ó, a partir de amanhã não entra mais nada. Daí você fala, beleza, livre comércio. Então chega a ser ridículo mesmo. É lamentável. Contradiz o que é livre. Então é isso mesmo, pessoal. Esgotou a pauta aqui de assentar. O bom trabalho dessa aí, realmente é uma matéria complexa, né? E